Não, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu acho que. Eu sempre falei que o que é do homem o bicho não come, né? Então, se Uhum. ele trabalha certo, uma hora a tua hora vai chegar. Sim. E eu sou grato ao Bernardo por ele ter confiado em mim, me levado para a Olimpíada e, de alguma forma, acreditou que eu poderia contribuir para a seleção para que ela pudesse chegar a um título olímpico ou uma medalha olímpica. Uhum. Então, eu sou muito grato. O Bernardo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, sem dúvida, assim. Sim. Todo mundo conhece ele dentro de quadra, aquela loucurada dele, mas, cara, você sentar num café e tomar um café e conversar com o cara É é, diferenciado, né? é sensacional, sensacional. Eu falava para ele que ele subia um degrau para dar fazer uma pré-eleição, falar Uhum. um pouquinho. Era uma palestra, virava palestra, cara, porque o cara é natural dele, esse cara é extremamente inteligente, sabe muito Sim. é um baita de um gestor de pessoas, o cara tem o grupo na mão, Uhum. sabe lidar muito bem com isso, que eu acho que é o maior diferencial dos treinadores hoje é isso, porque técnica e tática todo mundo sabe. Mas Agora gerenciar você pessoas é difícil, né, cara? gerir um grupo é complicado, ainda mais um grupo vencedor, de jogadores, todos querem jogar, Às todos têm. vezes lidar com egos, né, especificamente também, né? A gente Não é sabe que tem. fácil, então assim, ele é fora de série, assim. Agora, a seleção, então, igual no futebol, eu acho que, primeiro é o seguinte, tem momentos, eu acho que existe, eu também sou dessa linha de seleção, para mim tem que estar os melhores, quem está melhor no momento, eu acho que Uhum. essa é a linha ideal, é a famosa meritocracia, o cara Sim. que trabalha o ano e chega lá na ponta e fala, pô, eu estou na melhor forma, tem que ser eu preciso ir, Uhum. né? Sim. Mas também eu entendo com essas indas e vindas que eu tive na seleção, com a fase que eu passei lá e entender um pouco, Sim. tem as predileções, né? Os jogadores prediletos do treinador, assim, os caras de confiança. Isso Uhum. existe mesmo, isso É o existe mecanismo mesmo. de como o jogo funciona na cabeça do treinador, né? Sim. Sim. Então ele Isso, fala, ó, eu preciso de um cara assim, eu já sei que fulano faz isso e tal. exatamente. Tem a parte técnica, que é Uhum. falar, poxa, eu tenho, sei lá, eu acredito que na minha condição é o seguinte: eu tenho lá o Bruno, o levantador, eu preciso de um cara totalmente diferente dele, um cara que, Sim. se a maneira como ele joga faz o time jogar não está funcionando, eu preciso de um cara que mude totalmente Uhum. essa característica. E esse cara era eu naquele momento, então ele optou por mim. De fato. Então tem essa opção técnica, falou, meu, eu tenho um central, sei lá, um levantador muito alto ou muito baixo. O que que eu Uhum. preciso? Um outro levantador muito alto. Independente se ele é o melhor ou se ele não é, eu Uhum. preciso de um cara com essa característica. Então você entra nessa parte técnica. Sim. E tem a parte de confiança, do cara gostar de um jogador ou não. No caso do Alex, por exemplo, sei lá, de repente o Uhum. cara gostava mais do Raí, sempre vou colocando, eu não Ah, lembro claro, quem era claro. Dando que era exemplo de na qualquer. posição, o do Kaká. Pô, Uhum. mas o Alex joga mais. Mas eu gosto do Kaká, eu gosto do cara, eu gosto do jeito que. Pro meu esquema, o Kaká se encaixa melhor. Então, às vezes nem é tecnicamente melhor, mas o Aham. cara confia no jogo do cara, confia no cara, já trabalhou com ele. Isso tem muito Sim. também. Pô, eu trabalhei com aquele cara, não tem um monte de treinador falar, queria que contratasse aquele cara. Pô, É. mas esse cara, sem certeza, eu trabalhei com ele, eu sei. Então, tem muito disso também. Então, seleção não é, exatamente o que você falou, só Uhum. os melhores do momento. Existe uma Exato. outra uma outra coisa que envolve mais. Um cara se é bom de grupo, se não é de grupo, isso conta muito, a gente sabe Claro. disso. Uhum. Hoje Verdade. falam-se muito disso em relação ao Fábio, né, o goleiro do Cruzeiro. Sim, de fato. Então, fala, injustiçado, injustiçado, mas muita gente fala, poxa, mas não sei se ele encaixaria muito bem naquele grupo, pelas atitudes que o cara tem. Uhum. Então, assim, às vezes tem grupos e grupos. Tem grupo que o cara se encaixa, grupo que o cara não se encaixa. Tudo isso pesa. Sim. Porque chega na hora, pô, esse cara não é muito bom para esse tipo de situação, melhor não vai funcionar. Aí é o treinador que vai decidir. Então, tem outros fatores, sim, não só a qualidade do momento do jogador. Entendi. É, não, realmente acaba que faz sentido isso. E até dentro do assunto, até te agradeço por você ter externado isso dessa forma, porque realmente é igual eu falo, às vezes pode ser algo meio delicado, mas você tá. Acho que você tá sentindo em casa com a gente aqui, então eu fico satisfeito. Total. Bom É, demais. muita gente fala do injustiçado. Às vezes não é injustiça, é É, simplesmente a característica, o treinador não
não gosta. Porque vamos colocar assim, como torcedor de quem estava assistindo, pra mim, pô, ele tinha que ser convocado. Já cansei de conversar sobre isso com meu pai na época, que a gente estava lá sempre sentado junto assistindo, aquela coisa toda. Não consigo entender, por que não leva, Tinha muita gente que falava também do caso do Bruno, né, o Bruninho, que no caso até filho dele também. Mas aí eu já acho que é uma coisa mais específica, porque é o seguinte, isso é só minha opinião, né? Isso é baseado, brincadeiras à parte, em nada. Mas eu acho que pro Bruninho estar na seleção era tão pior quanto nesse ponto, porque ele tinha uma pressão sobre ele... Absurdo. Porque, pô, pensa bem, Bernardinho já jogou vôlei e foi um grande jogador. Como técnico, referência absurda, a gente já sabe, monstro sagrado do vôlei, né, que a gente fala. E fala assim, levou porque é o filho dele. Não é. Você vê a qualidade técnica do Bruno, é um cara que também tem uma mentalidade muito forte, porque, bicho, não é qualquer pessoa que conseguiria desempenhar o papel que ele desempenha também, que é um excelente jogador e também, querendo ou não, disputa vaga com você, né, cara? Porque é a mesma área, né? Não tem jeito. Não, sem dúvida, o Bruno mentalmente é um dos caras mais fortes que eu conheço. O que ele passou, o que ele viveu ali com a pressão de ser filho do Bernardo, de talvez o Bernardo ter colocado ele numa época onde ele não era o melhor levantador, mas ele já entendia onde o filho poderia chegar. Então tem um pouco de visão aí também, né, do pai. São coisas que hoje eu entendo muito mais fácil. Na época eu não entendia tanto, mas hoje eu entendo isso. Até porque você colocar, vou dar um exemplo, meu filho, se fosse dessa maneira, meu filho talvez não é o melhor hoje, mas ele treinando com os melhores, jogando os melhores campeonatos que existe. Exato. Não tem como o cara não melhorar. Você já vê que ele tem ele já é diferente, tem um diferencial mental, é um cara firme, né? De garoto você já consegue identificar isso. Claro. Ele já identificava isso no Bruno. Era um cara que gostava de treinar muito, gosta de treinar muito, um cara que sabe das limitações, né? E treina aplicado, exatamente. Então você fala, poxa, se eu botar ele para treinar com os melhores e jogar os melhores campeonatos, com certeza ele vai chegar. Então é isso que ele viu e acertou. O cara sabe muito bem, né? O Bernardo é fora de série.